Bem-vindo ao canal. Mais um vídeo que eu tenho certeza que já deveria ter feito há um bom tempo, comentando sobre as inúmeras, assim chamadas, diversidades desse admirável mundo novo que se apresenta diante de nós, repleto de virtudes e, claro, repleto de emasculação dos heróis também. Os homens foram arruinados no universo cinematográfico Marvel, o UCM, mas podemos ampliar a visão e perceber que sempre no lançamento de um novo filme ou série, e vemos as personagens femininas perfeitas e sem falhas, enquanto os homens são incrivelmente fracos. Veja o novo filme Dungeons & Dragons, por exemplo. Os escritores, sem a menor vergonha, admitem que gostaram de emascular os personagens masculinos. Mas será que isso acontece só por razões woke e pela raiva, ressentimento e desprezo do feminismo, ou tem algo mais? Eles acham que humilhar os homens é algo novo e divertido, como a moda do momento. Esse filme e seus personagens deixam isso tão estereotipado e tão clichê quanto possível. E essa é uma das razões desses personagens masculinos tão desconectados da realidade. Eles são fracos, não fisicamente, mas eles não têm coragem. Cada personagem masculino não demonstra coragem nem valores e são apenas um saco de pancadas para a personagem feminina. Veja o Bruce Banner, um dos fundadores originais dos Vingadores. Seu ator foi substituindo, saindo Edward Norton e entrando Mark Ruffalo. E no começo até funcionou bem. No primeiro filme dos Vingadores, ele era capaz de lidar com seus erros, mesmo quando não eram culpa dele, e se responsabilizava por suas ações e por suas consequências, mesmo quando não merecia. Ele era um personagem sério e reconhecia as falhas nos outros ou em si próprio, e não inventava desculpas para as pessoas e nem justificativas para ele próprio. Ele confrontava a verdade, não importa quão difícil fosse, e do mesmo jeito confrontava seu passado sombrio e a tentativa de eliminar a própria vida. Nada nele era fisicamente ou emocionalmente fraco. Ele era um personagem completo e que tinha o seu próprio arco no filme, mesmo com múltiplos personagens centrais na mesma história. E ele teve seu espaço e a sua própria história, com frases e ações simples durante o filme. E agora veja no que ele se transformou. Um personagem secundário em uma série secundária, porque as pessoas acham que o Professor Hulk é mais interessante que o Bruce Banner. Ele não diz uma palavra quando Jennifer o castiga pelo motivo aparente de ela conseguir controlar melhor as emoções do que ele consegue. E ela faz com que ele pareça um tolo em cenas bobas como essa e em todos os aspectos. Mas o Hulk foi a criação mais assustadora do universo Marvel, e Bruce Banner procurava se conter para não se transformar no Hulk. Ele tinha uma vida sombria com os Vingadores e dentro da sua própria mente. Então, por que diachos ele deveria ouvir algo da Jennifer Walters se ela não sofreu 1/1000 do que ele? Ele não se defende mais, não questiona os motivos, e agora, dentro do mesmo UCM, ele não passa de uma piada e de um herói sem coragem. E o que dizer sobre esse Capitão América fake? Sam Wilson passou episódios combatendo Carly Morgenthau por atos de terrorismo doméstico, mas, quando ela estava morrendo e se livrando de todas as suas responsabilidades, ele imediatamente passou a adotar a mesma ideologia que a vilã defendia. A série passou o tempo todo fazendo a audiência odiar Jonathan Walker e transformando a vilã numa vítima e procurando fazer dele uma versão fraca do Capitão. E por falar em fraqueza, Jonathan Walker, que é, pelo menos, um excelente atleta de nível olímpico, foi derrotado por uma mulher com uma lança. Isso é um insulto. Ele pareceu um completo tolo, enquanto as wakandanas botavam para quebrar, e sem o menor esforço. E não importa como elas são bem treinadas, elas não poderiam derrotar um homem como Walker, já que elas não têm a mesma massa muscular e nem a mesma habilidade e a mesma resistência. Ele foi transformado num pateta, e tudo isso para que uma audiência desavisada pudesse dar umas risadinhas. Mas isso é como uma luta entre homens e mulheres realmente parece. Não importa o que aconteça, Shuri não poderia derrotar os soldados sem a ajuda de Garrett. E isso não tem nada a ver com o suposto patriarcado, ou com os homens sendo opressores e malvados, ou qualquer outra razão ridícula que o feminismo vive alegando com seu narcisismo e a sua falta de conexão com a realidade. É só diferença de massa e mais nada.
E não custa lembrar que homens e mulheres são diferentes por uma razão. Não importa quanto uma mulher treine, as coisas não funcionam desse jeito. E além de fracos, os personagens masculinos agora são estúpidos e burros. Agora há pouco citei Sam Wilson e a sua repentina mudança de ideologia. Podemos perceber também que Thor e Loki, por alguma razão desconhecida, agora são completos idiotas. Essa é uma das cenas mais ridículas de todo o CM. Loki é um dos mais inteligentes personagens, é astuto e trapaceiro. Ele é apresentado a uma gaveta cheia de joias do infinito, que são as coisas mais poderosas do universo. Ele não sabe como usá-las e acha que pode usar as joias em um encontro. O Thor também foi transformado num bobão, parecido com o Loki, desde a saga com o Thanos. O Altar da Eternidade é um lugar que, supostamente, ele conhecia e os desejos podem ser realizados nesse lugar. Assim, Thor poderia trazer quem ele quisesse de volta e poderia também destruir o Thanos. Mas ele nunca falou nada sobre o Altar da Eternidade. Por que ele nunca falou sobre isso? Nunca iremos saber. Além disso, há o infeliz e ridículo diálogo e o triângulo entre Thor, Mjolnir e Stormbreaker e a sua incapacidade de derrotar o vilão, mesmo que ele não fosse páreo para o Thor, e deixando que Jane Foster o derrotasse. E todo o sucesso foi atribuído a uma mulher que ele mal conhecia há poucos anos, mesmo que no UCM o Thor tenha mais de 1500 anos. O Thor foi realmente destruído pela Marvel, não há dúvida. Mas percebemos que esse fenômeno modernoso de destruir os heróis masculinos não pertence apenas à Marvel. Como exemplo, temos Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker. Esses dois personagens foram escanteados pelos escritores dos novos filmes. Luke Skywalker tinha fascínio pelo estilo de vida Jedi e queria aprender tudo o que ele conseguisse e forçava Yoda a ensiná-lo, mesmo que Yoda tivesse falado que ele era muito velho. E assim, ele buscava inspiração ao mesmo tempo que inspirava outros. Ele foi transformado num tolo que ri do passado, ri dos Jedis e ri da própria força, já que os escritores nem sabiam o que fazer com ele. Quanto ao Obi-Wan Kenobi, é mais recente, mas também é um exemplo de destruição de um personagem. Ele sabia controlar suas emoções como ninguém quando negociava, mas, na série que deveria ser dedicada a ele, Obi-Wan começou a perder todo o sentido, especialmente em cenas como essa, quando parece que ele se esqueceu de que estava rodeado de soldados imperiais e disse que procurava por alguém chamado Leia Organa e citou o nome dela na frente deles. E essa é mais uma falha desses supostos heróis modernosos. Eles simplesmente não inspiram ninguém. Eles são tão falhos e tão risíveis que são cansativos de assistir. Muitos são personagens que o público conhece há 30, 40 anos ou mais, mas agora ninguém mais se interessa por eles. Esses grandes homens hoje são nihilistas e cínicos graças à narrativa feminista. Percebemos isso numa cena da série do Obi-Wan, quando um jovem Jedi veio pedir ajuda. Obi-Wan negou e disse que cada um deveria agir por conta própria. O verdadeiro personagem jamais negaria ajuda a qualquer um que precisasse. E agora ele não passa de um covarde e de um negligente. Luke Skywalker nunca teria conseguido destruir a Estrela da Morte, e ele jamais enfrentaria Darth Vader e perderia a mão. Hoje, ele se contenta em beber leite azul e se sentar numa ilha isolada esperando morrer. E isso seria o melhor que Skywalker faria, segundo esses escritores. Apenas sentar e esperar o fim. Além do desrespeito com os personagens, a verdadeira, maldosa e maliciosa razão é de que as pessoas não devem mais seguir e nem olhar para os homens como heróis. Eles não são inspiradores, não têm valores, e o melhor que fazem para nós é morrer para que alguém melhor, e claro, só por acaso, uma mulher, tome o seu lugar. E esse é um erro tolo. Precisamos dos heróis, sejam eles masculinos ou femininos. Certamente, não precisamos do feminismo e de todo o radicalismo woke. E eles estão fazendo toda essa maldade e malícia de maneira 100% intencional. Então era isso que acho dos personagens masculinos hoje, em comparação com o que eles eram antes. Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.